Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de reacting. Hoje eu trouxe uma peça exclusiva dos tribunais. Vamos fazer um reacting de um acórdão. Solta a vinheta. Mas primeiramente, pessoal, se inscrevam aqui no meu canal, já deixem o seu like, compartilhem este vídeo nas redes sociais e ativem o sininho de notificações. Assim, sempre que eu colocar algum vídeo aqui no YouTube, vocês serão disso notificados. Vamos lá logo para a peça. Eu não tive contato com acórdão anteriormente ao React, né? Senão não teria graça nenhuma. Eu entrei no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e procurei um acórdão curtinho e veio este daqui. Vamos lá? Ó, acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento número da comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes tal, é agravado Estado de São Paulo. Bom, pessoal, o que a gente sabe, né? Esse tipo de informação nos acórdãos já vem muitas vezes automática. Então, aí tem aquele errinho ali do é agravado, como é que seria? Em que são agravantes tal e é agravado, falta um E ali antes do é agravado, né? Ok. Acórdão em sessão permanente. Para quem não sabe, só uma curiosidade, a palavrinha acórdão vem aí, ó, da conjugação do verbo acordar na terceira pessoa do plural, tá? Interessante. Acórdão em sessão permanente e virtual da Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo proferir a seguinte decisão. Dos pontos deram provimento ao recurso V.1, abreviação aí de votação unânime, eu acho feio, mas já deve ser padrão lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. Estrutura feia, né, gente? É claro, se foi votação unânime, foi de conformidade com o voto do relator. Agora, aquela explicativa ali que integra este acórdão, é claro que é o voto que integra o acórdão, mas a palavra relator ali é masculina, então pode dar algum tipo de ambiguidade. A leitura não fluiu, mas, de novo, deve ser um texto padronizado. O julgamento teve a participação dos desembargadores Vitor Guglielmi, presidente sem voto, José Roberto Furquim Cabela e Costa Neto. Bom, pessoal, aqui eu tive de parar o vídeo porque olha só como é que tá escrito o nome do desembargador José Roberto Furquim Cabela e Costa Neto. Eu pensei que fosse uma pessoa só, mas não daria de ser, né? Porque o julgamento tem de ser composto no mínimo por 3 desembargadores, entenderam? Então, como o E antes do Costa Neto está em caixa alta, eu pensei que fosse o nome todo do desembargador José Roberto, mas não. É José Roberto Furquim Cabela e Costa Neto. Costa Neto é outro desembargador, ok? Gente, e outra coisinha que eu notei ali, olhem só que interessante, tá assim, o julgamento teve a participação dos desembargadores Vitor Guglielmi, presidente sem voto, gente, então ele não participou. Muita gente, e até mesmo quem trabalha nos tribunais, os assessores, desembargadores mesmo, não sabem, muitos deles não sabem o que significa a palavra participação ou participaram do julgamento. Quando eu falo participaram do julgamento, os excelentíssimos desembargadores, eu quero dizer que eles votaram necessariamente. O presidente do órgão julgador, o presidente da Câmara ou da turma, quando ele não vota, como é o caso aqui, ele não participa do julgamento. Então, nesses casos em que o presidente do órgão julgador não participa do julgamento, como é que pode ser a estrutura? Vocês podem fazer assim, por exemplo, ó. Participaram do julgamento, vírgula, presidido pelo excelentíssimo senhor desembargador tal,
Não precisa nem botar sem voto, porque depois vocês já vão colocar o nome dos desembargadores que efetivamente participaram do julgamento. Então ficaria assim: participaram do julgamento, vírgula, presidido pelo excelentíssimo senhor desembargador tal, os excelentíssimos senhor desembargadores tal e tal, porque o nome do relator vem lá embaixo na assinatura. Ok? Então ali, gente, olha só, o julgamento teve a participação dos desembargadores Vitor Guglielmi. Tá errado, né? Como é que seria? Participaram do julgamento, vírgula, presidido pelo excelentíssimo senhor desembargador Vitor Guglielmi. Daí pode até botar sem voto. Tal, o José e o Costa Neto. São Paulo, 20 de setembro de 2019. Tal, relator. Tranquilo? Seguindo então, vamos lá para a parte agora da ementa. Agravo de instrumento. Gente, não existe padrão para confecção de ementas, tá? Infelizmente, cada relator, cada tribunal faz do jeito que quiser. Eu não gosto disso, eu não defendo isso. Deve haver uma padronização na redação das ementas, porque cada campo da ementa, na verdade, cumpre uma função específica. Olha só o que eu já estou notando aí. Agravo de instrumento só em caixa alta, depois já vem em caixa baixa. Ó. Alvará judicial, pretensão à transferência do único bem deixado pelo de cujos, um veículo de pequeno valor, prova de recolhimento ou isenção do imposto, causa mortes dispensável, nos termos do artigo 659, parágrafo... Pai, péssimo, gente. Parágrafo 2º tem que ser o símbolo do parágrafo, não par, ponto. Medonho, horrível. Do CPC, precedentes, recurso provido. Vejam, essa parte aí é só o cabeçalho da ementa. Quando vocês têm ali palavras-chave ou expressões na ementa, aquilo ali é cabeçalho. Faltou aí o dispositivo, que é a redaçãozinha, tá? Ementa, gente, o que significa ementa? Ementa significa resumo. Então, em tese, uma ementa redigida desta forma aí, ela não pode ser chamada de ementa, porque a ementa é resumo. Resumo tem de ser escrito como em prosa, não palavras-chave, tá bom? Mas enfim, muita gente só coloca palavras-chave mesmo na ementa. Infelizmente, as pessoas não sabem o que é ementa de acórdão. Quais são os elementos que a constituem, tá bom? Vamos lá. Gente, já começa assim direto, ó, o relatório. Há tribunais de justiça em que vem com título, né? Relatório. Não, aí já vem direto. Problema? Não. Problema nenhum. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou aos requerentes que providenciassem a instauração de procedimento administrativo junto ao... gente, eu parei aqui porque tá complicadinho. Determinou aos requerentes. Quem são os requerentes, gente? Requerentes é até uma palavra usada em nível administrativo, né? Requerentes são os agravantes. Veja, faltou um contexto aí. Tá mal escrito esse início de relatório. Que determinou aos requerentes que providenciassem a instauração de procedimento administrativo junto ao posto fiscal. Que posto fiscal é esse, gente? Muito resumido o relatório, tem que dar mais uma desenvolvida. E junto ao é uma expressão que não é recomendada, ali seria no posto fiscal. Mas que posto fiscal é esse, né? Nos termos da manifestação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, a folha 30... ali deve vir com acento grave, né? Ou crase. A folha 30 dos autos principais. Alegam os agravantes que são legítimos herdeiros de falecido aos 20 de fevereiro de 2018. Não, gente, falecido em 20 de fevereiro de 2018, que deixou um único bem, o veículo da marca VW Santana CL 1.8, legal, uma estrutura. Uma estrutura que geralmente as pessoas erram, mas aí está bonitinho. Ó. O veículo da marca é assim mesmo, ano
1992 barra mil... Não, daí já errou. Porque é ano barra modelo. Então vocês vão escrever ano barra modelo 1992 barra 1992. Placas. Não, gente, foi só eu falar que estava bem escrito que já começou, né? Não é placas. Tem gente que pensa que só porque há uma placa na frente do carro e outra atrás, deve vir no plural, placas. Não, é placa, sem um S. Placa BN tal, Z tal. Chassi, avaliado pela tabela FIPE de fevereiro de 2018 em R$ 6.367. Ali o cifrão deve vir separado do número. Né? Tá coladinho o 6 ali, ó. Sobre o qual não pende nenhuma restrição financeira. Sustentam que, em se tratando de um único veículo de pequeno valor deixado pelo autor da herança, é possível a autorização para transferência aos herdeiros ou a venda, vírgula, independentemente de instauração de inventário ou arrolamento, conforme precedentes que arrola. Arrolamento, arrolar precedentes? Não, a gente arrola testemunhas, né? Também arrolamento de bens. Agora, conforme precedentes que arrola, que colaciona, que traz. Argumentam que em casos de adjudicação ou partilha amigável, faltou uma vírgula depois do quê? Argumentam que, vírgula, em casos de adjudicação ou partilha amigável, que se assemelham ao presente caso, em casos, presente caso, e o que se assemelha ao presente caso? Tá. Argumentam que em casos de adjudicação, e esses casos se assemelham ao presente caso. Eu não vou falar que não como deveria ser, mas tem que dar uma arrumada aí nessa estrutura. Vocês perceberam que tá capenga, né? Tal, não é necessária a prévia manifestação da fazenda pública. Gente, sobre esse parágrafo, eu notei uma coisa importantíssima. Porque, reparem, vejam como ele vem construído. Vem assim, ó. Alegam os agravantes, depois sustentam que em se tratando, depois argumentam que em casos de adjudicação. O que eu estou notando aí, pessoal? Este parágrafo poderia vir assim, escrito dessa forma, se se tratasse de uma literatura, de um texto científico, mas não, ele é um texto jurídico, e todo texto jurídico, toda peça jurídica, ele deve convencer o leitor. O que eu quero dizer com isso? Ao fazer este parágrafo assim, grande, em que as informações estão todas ali coladinhas, isso atrapalha a leitura. Então vocês devem redigir o texto de modo a tornar a vida do leitor mais agradável, a leitura mais agradável do leitor. A gente tem aquela noção de que fazer aquele típico parágrafo com tópico frasal, em que o tópico frasal é a ideia central e depois há o desenvolvimento no mesmo parágrafo das ideias contidas no tópico frasal, há uma ideia de que isso se transpõe ao texto jurídico, às peças jurídicas, e isso está totalmente equivocado. Nos textos jurídicos, é muito comum e é super aconselhável nós elaborarmos pseudoparágrafos, ou seja, vulgarmente falando, para ficar assim mais fácil de entender, são parágrafos curtos, são frases curtas mesmo. Por que se chamam pseudoparágrafos? Porque não são aqueles parágrafos em que contém tópico frasal. Então, em peças jurídicas, pessoal, então estou repetindo para ficar bem claro para vocês mesmo, aquela ideia de um parágrafo com tópico frasal e no próprio parágrafo há o desenvolvimento da ideia contida no tópico frasal, não necessariamente ou quase nunca se aplica à redação de peças jurídicas. Em peças jurídicas, como é que vocês devem fazer? Dá a ideia e vocês vão desenvolvendo a ideia não no próprio parágrafo, mas vão fazendo
outros parágrafos para desenvolver aquela ideia. Por que isso? Porque isso torna o texto esteticamente limpo. Em outras palavras, torna a leitura mais agradável, ok? Então ali eu faria assim, ó, alegam, depois abriria outro parágrafo assim, sustentam, depois outro parágrafo, argumentam, tá? É o relatório. O recurso, respeitada a convicção do meritíssimo juiz, comporta provimento. É que, conquanto o pedido seja de alvará, olha só, gente, ó, retomando aquela ideia que eu falei para vocês do tópico frasal. Neste parágrafo aí, ó, o recurso, respeitado a convicção do meritíssimo juiz, comporta provimento. Isso é o tópico frasal. Mas em peça jurídica, é muito comum, está corretíssimo, começar a frase agora, desenvolver a ideia contida no tópico frasal em outro parágrafo ou em outro pseudo parágrafo, tá? Então, como é que eu faria? O recurso, respeitado a convicção do meritíssimo juiz, comporta provimento. Ponto. Parágrafo novo. Porque em peças jurídicas o que vale é convencer o leitor. O que está em jogo é o convencimento do leitor. Então, por mais que essa estrutura aí esteja sim correta, ela não cabe bem, ela não joga bem, vamos dizer assim, num texto de uma peça jurídica, como é o caso. Em peças jurídicas, o que vocês devem fazer? Vocês colocam o tópico frasal e depois da ideia contida no tópico frasal, vocês destrincham em novos parágrafos, tá? Então aí, ó, o recurso, respeitado a convicção do meritíssimo juiz, comporta provimento. Ponto. Parágrafo novo. É que, conquanto o pedido seja de alvará, que tem sido admitido em caso de transferência de bem único de pequeno valor, aplicável o artigo 659, parágrafo, de novo, hein, gente? Parágrafo assim, olha, raras foram as vezes em que eu vi o parágrafo escrito dessa forma horrível. Não, parágrafo é o símbolo do parágrafo. Do CPC, dada a analogia com a situação do arrolamento, em que as partes são maiores e capazes, e não há divergência. Tá mal escrito, hein? Olha só aquela parte, aplicável o artigo 659, ela tá meio deslocada, viu? É que, conquanto o pedido seja de alvará, que tem sido admitido em caso de transferência de bem único de pequeno valor, aplicável o artigo, eu colocaria ali um é aplicável, torna o texto mais claro, é aplicável, dada a analogia com a situação do arrolamento, em que as partes são maiores e capazes e não há divergência. Eu faria assim, em que as partes são maiores e capazes e não há divergência quanto tal. Aquele não há divergência sozinho ficou estranho. De acordo com o dispositivo acima mencionado, não precisa desse mencionado, né? De acordo com o dispositivo acima, ou de acordo com o dispositivo mencionado, desnecessária a comprovação, de novo eu colocaria, é desnecessária a comprovação do recolhimento do ITCMD ou da isenção pela Fazenda Estadual, mediante protocolo administrativo. De novo, é desnecessária a comprovação do recolhimento tal ou da isenção pela Fazenda Estadual. É desnecessária a comprovação mediante protocolo administrativo? Será que foi isso? Se foi isso, eu não colocaria aquela vírgula depois de estadual, tá? Nesse sentido, tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça. Gente, a abreviatura de egrégio é EG. Ponto. Eu não abreviaria, tá? Eu colocaria Egrégio Tribunal de Justiça, com o E do egrégio em minúscula, tá bom? Então seria este Egrégio Tribunal de Justiça. Mas se quiserem abreviar, a abreviatura correta é EG. Ponto. E o E também com inicial minúscula. Daí cita precedentes sobre alvará judicial e termina. Isto posto... gente, eu já falei sobre isso lá no meu Instagram. Aliás, quem não me segue no meu Instagram, pessoal,
passem a me seguir lá, tá bom? Isto posto, gente, isso já passou, então é com 2 S, tá? Escrevam com 2 S aquele isto ali. Então é isso posto ou posto isso. Prefiram aí, na verdade, escreverem posto isso, com posto na frente, porque as orações reduzidas começa com a forma nominal na frente, tá? No caso aí, posto, que é particípio. Então, posto isso, com 2 S's, dá-se provimento ao recurso nos termos da fundamentação acima. Tira esse acima aí, ficou sobrando. Nos termos da fundamentação. Na verdade, não precisa nem esse nos termos da fundamentação, né? Bastaria, posto isso, vírgula, dá-se provimento ao recurso. Alguns aí gostam de escrever conhece-se do recurso e dá-se a ele provimento, né? Mas não precisa, se está dando provimento ao recurso, né? Se supõe, se presume que ele está sendo conhecido. Então não precisa escrever acerca do conhecimento se ele foi provido. Porque se houve provimento, houve, obviamente, o conhecimento. Tá bom? É isso, tal, relator. Esse foi o Reacting de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. De novo, se inscrevam aqui no meu canal, compartilhem este vídeo nas redes sociais. Espero vocês num próximo Reacting.